aí, quando eu entrei, o cardápio tinha mudado. Sim, o cardápio tinha mudado. Aí eu olhei assim pro meu chefe e falei, estão me pedindo coisa que eu nunca ouvi. Não, moço. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre como foi a minha experiência fazendo baito, arubaito, ou seja, trabalho de meio período, num restaurante chamado Saizeriya, aqui no Japão. É um restaurante italiano muito famoso, assim, tem rede em todo lugar. Se você for na cidade mais mais interior possível, assim, do Japão, você vai encontrar esse tipo de restaurante, porque não tem ninguém, nenhum japonês que não sabe o que é Saizeriya e o que é comida italiana por causa do Saizeriya, porque eles são um restaurante focado em comida italiana. É barato, vem porções pequenas, então você pode pedir várias coisas, sabe? Então, é muito acessível, né? Tem gente que não gosta, mas assim, eu acho que pelo preço vale a pena. E assim, eu sempre gostei de comida italiana, né, gente? Então, assim, eu sempre ia para comer. Primeiro, então, vamos contextualizar tudo, né? Eu estava na bolsa ainda do Next, né? Eu ainda era bolsista, ganhava 120 mil ienes por mês, equivalente a 1.200 dólares, mais ou menos. E aqui no Japão, assim, tava legal pra viver, sabe? Dá pra viver, mas assim, não dá pra fazer muitas coisas, tipo viajar, comer em lugar chique, comer em um lugar caro, comer sempre fora, sabe? Assim, dá pra fazer algumas extravagâncias, mas não é sempre. Então, assim, a gente quer ter uma vida mais livre, né? De ir pra onde a gente quiser, de turistar mais, a gente precisa acabar fazendo baito aqui no Japão, que é o trabalho de meio período, tá? Vou falar baito pra quem não conhece baito, tá? Baito. E aí veio o corona, tava muito difícil de conseguir trabalho, gente. Eu lembro que eu tava desesperada porque eu já tava cansada de viver só com o dinheiro da bolsa que a gente ganha. E eu queria fazer outras atividades, eu não queria ficar só em casa, porque querendo ou não, a gente acaba ficando muito em casa por causa das aulas online. Então assim, o baito seria um jeito de me tirar um pouquinho de casa. E eu sempre gostei de fazer baito porque eu sempre aprendi muitas coisas. Assim, já falei pra vocês de outros baitos que eu fiz lá em Osaka, se vocês quiserem dar uma olhadinha na playlist. E eu tava sentindo falta daquilo, sabe? Daquela correria, daquele compromisso, de ter o schedule da semana, de atender clientes, de ter mais contato com japoneses. Eu fiquei praticamente 2 anos em Kobe, isolada, sem ter amigos japoneses. O pessoal, assim, eu não tinha amizade com o pessoal do meu curso de animação, eu não tinha amizade com o pessoal que morava em Kobe mesmo, sabe? Assim, era muito difícil, assim. A gente acabava ficando só no nosso grupinho de brasileiros mesmo, porque tava difícil sair, difícil se encontrar, né, com outras pessoas. Então, foram 2 anos, assim, muito solitários pra mim, que eu queria muito fazer alguma coisa. Mas aí, foi chegando perto da época de arrumar emprego, né, e eu consegui um emprego aqui em Tóquio, e eu sabia que eu ia ter que arrumar dinheiro pra mudar pra Tóquio, né? Então, porque não foi nada barato, assim, contrato de casa, caminhão de mudança. Então, eu sabia que eu ia ter que ter esse dinheiro, e eu não tinha, porque eu tava vivendo, praticamente tava zerando todo mês ali só com o dinheiro da bolsa. Eu fui procurar alguns lugares, a maioria me rejeitou, por quê? Porque eu ia ficar pouco tempo, né? Tinha lugares que eu ia pra comer sempre, tipo lamen, uma loja de lamen que eu amo, já tem até vídeo também no canal, Torisobazagin. E eu sempre ia, os caras me conheciam lá da cozinha, sabe? Sempre me cumprimentavam com um olhar assim, tipo, ah, é ela, né? Então eu falei, nossa, parece legal trabalhar lá. Aí eu pedi, né, um dia a gente tava comendo, eu e o Yuki, pedi na cara de pau, falei, ah, então vocês estão contratando? Aí ele, eu vou chamar o cara, o responsável. Aí ele veio, assim, super feliz, assim, que eu tava querendo fazer baito lá. Só que aí, como eu ia ficar, acho que 4 a 5 meses só, porque eu já tava prestes a vir pra Tóquio, aí ele falou, é muito pouco tempo, porque eu teria que passar pela parte do treinamento, tudo, né? Então, realmente, eles querem investir numa pessoa, contratar uma pessoa que vai ficar um tempo maior, né? Então, eu super entendi. Depois também fui pra um café e eu queria cozinha, ele falou que não dava cozinha, que só ia poder ir pro hall, provavelmente, ainda mais por causa desse meu tempo delimitado, não dava, enfim. E não foi por falta de procurar, sabe, gente? Eu fui mandando currículo, não me chamavam pras coisas. Tentei baito de Haken, que é aqueles terceirizados, sabe? Você é contratado por uma empresa e a empresa vai te mandando pra onde precisa, sabe? Vários trabalhos aleatórios, assim. Como era perto do porto, normalmente os trabalhos lá eram carregar coisa, né, trabalhar nas fábricas perto do porto. Pra mulher tava muito difícil. Normalmente a desculpa que vinha quando eu falava, me interessa por esse trabalho. Aí ele, você é mulher, não pode. Porque era muita coisa pesada pra carregar, sabe? Então, acabei não sendo chamada nenhuma vez. Enfim, eu já tava assim, prestes a desistir. Falei, pronto, eu vou viver aqui só com o dinheiro da bolsa mesmo e acabou, sabe? Até que um dia, eu e o Yuki, a gente tava no Saizeriya. E aí, comendo assim de boa, ele perguntou pra mim, você trabalharia aqui? Eu falei, eu trabalharia aqui, super trabalharia, né? Eu gosto da comida, já sabia um pouco do menu, né? Porque a gente ia muito, eu já tinha trabalhado em restaurante antes, trabalhei um pouco no Hard Rock, né? Um pouco no Moss Burger, então já tinha uma experiência com cozinha, né? Então, assim, era um ambiente que não era totalmente diferente pra mim. E aí, eu lembro que a gente foi pagar, perguntei pro cara, né? Como é que eu faço, né, pra trabalhar aqui? Aí ele falou, se inscreve pelo site, né? Aí eu fui. Normalmente é assim, tá, gente? Aqui, todo lugar que você vai se inscrever,
Raramente, tá? Você vai chegar num lugar e vai falar, quero muito trabalhar aqui, ou leva o currículo lá direto. Muito provavelmente eles vão falar pra você, vai no site, ou procura um aplicativo, ou se inscreve por esse telefone, ou liga pra alguém. Eles não vão te atender ali na hora. Normalmente não tem essa pessoa ali pra te atender na hora, sabe? Então, normalmente você vai, pergunta como você faz pra aplicar. Normalmente já tem também, assim, nas portas, sabe? Uns avisos assim, Baito Boshu, né? Tipo, estamos chamando para fazer Baito. Pra quem quiser aplicar pra Baito, tá lá já o site, como é que faz, as instruções certinho, né? Então, normalmente tem isso fora de todas as combines, fora de porta de combine, de restaurante. Eu lembro que no Saizeira tinha uns panfletos, assim, falando sobre Baito, né? Então, assim, a informação tá fácil. Aí eu voltei pra casa, apliquei, né, assim, eu não tava mais com esperança de nada, sabe, gente? Naquela altura do campeonato, como eu já tava, né, faltava o quê? Uns 6 meses pra minha mudança? Não, mais, né, tipo, 6 ou 7 meses pra minha mudança. Eu pensei, putz, vai ser difícil alguém me contratar nessa altura, sabendo que eu já vou embora, né? Aí eu lembro que me chamaram pra entrevista, né, falaram, quando você pode vir? Aí eu fui, beleza. Aí no dia da entrevista eu cheguei, né, falei, tem uma entrevista aqui, né, com tal hora. Aí o Tencho que me atendeu, aí a gente sentou, conversou, sentei na salinha dele, já deixei tudo esclarecido, que eu só ia poder trabalhar alguns meses, no máximo uns 5, né, que depois eu tava indo pra Tóquio, e aí ele, assim, a entrevista aqui no Japão, gente, é muito simples, normalmente entrevista pra Baito, sabe, não é um negócio super elaborado, assim. Eles me perguntaram, por que eu apliquei lá? Por que eu escolhi o Saizeria? Se eu gostava da comida, se eu já tinha trabalhado antes em algum outro lugar. Eu acho que ter experiência também é muito importante nessa hora, sabe? Eu não lembro exatamente, assim, qual foi os assuntos que a gente conversou, mas ele já meio que na entrevista mesmo já me explicou como que ia ser, sabe? Você aplicou pra cozinha, mas a gente não tá precisando na cozinha, a gente precisa muito do hall. E você, com o seu japonês, eu acho que tá tudo bem pra você ficar no hall, né? Tanto é que eles tinham bastante estrangeiros ainda trabalhando no hall, né? Aí ele meio que já me deu as instruções, sabe? Eu ia ter que comprar o uniforme, né? Alugar o uniforme, né? Eu dava o dinheiro, depois, quando eu saísse, eles iam me retornar o dinheiro. Meio que uma garantia. E eu tinha que comprar o sapato, né? A ideia era por minha conta. Se eu tivesse em casa, podia usar. Tinha que ser um sapato preto fechado, né? Porque eu ia entrar na cozinha. Enfim, basicamente foi isso. Ele falou como que ia funcionar. Perguntou se tinha alguma... Ai, gente, eu passei uma vergonha. Porque daí eu já soltei o japonês errado ali na hora, né? E aí, só depois que eu falei, putz... Sempre tem, né, gente? Sempre tem. Eu acho que ele perguntou... Hokani, shitsumon aru? Aí eu falei assim, betsuni. E betsuni, gente, é muito indiferente, sabe? Tipo, tanto faz, sabe? Tipo, não. Mas é não muito assim, sabe? Tanto faz. E aí eu falei isso logo na entrevista pro Tencho. Eu falei, perdi, né? Perdi a vaga ali. Mas ele continuou conversando normal comigo e tal. Porque não sei se ele sente que tem bastante estrangeiro lá também. Ele tava bem de boa comigo. E meio que já estabelecendo assim, que dias que eu podia ir, quantas horas por dia eu tava querendo. E que ele ficou de me ligar. Acho que ele ia passar pro superior dele pra ver, né? Esqueci, falei, ok, não vou conseguir esse Baito mesmo. Fomos pra praia, né? Eu tava lá com os meus amigos, eu lembro que era férias de verão. Eu lembro que eu tava na água, né? No mar, em pleno alto mar, de boia lá com os meus amigos. E eu sempre levo meu celular, né? A gente tem aquela capinha, né? A prova d'água. E aí eu tava com meu celular lá, e aí eu lembro que começou a tocar. Saizeria, eu falei, ai meu Deus do céu, logo agora, eu lembro que depois, gente, eu preciso atender que é do Baito. O pessoal se afastou, eu fui lá pro alto mar, mais pro alto mar, na minha boinha, aí eu liguei, sabe, aquele barulho de mar, barulho de gente gritando em volta, sabe, de correria, de criança, Eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou atender, né, um negócio de trabalho nesse ambiente, né? Não dava nem tempo de eu sair da areia, de sair pra ir pra areia, né? Então eu falei, eu vou atender aqui mesmo. Aí atendi, e aí era o Tencho, aí ele explicou, ele falou assim, eu gostei de você, né? A gente quer muito te contratar, só que a gente não precisa de gente pra cozinha, né? A gente precisa muito de gente pro hall. E aí eu já tava no estado assim que eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Eu falei, tá bom, Tencho, eu falei, tá bom. Pode me pôr no hall, então, e a gente dá um jeito, né? Porque eu não queria hall, sabe, gente? Depois da experiência que eu tive no hard rock, que foi muito traumatizante pra mim, eu falei, eu quero evitar ao máximo fazer trabalho de hall, atendendo o cliente diretamente, né? Que nem no Moss Burger. Nossa, eu me dei super bem lá, porque eu ficava na cozinha, ficava na minha. No dia que eu não tava bem, eu ficava lá quietinha, só fazendo hambúrguer, sabe? Era muito gostoso. Apesar do estresse, apesar da correria, tipo, eu peguei o jeito, então eu fazia muito, era muito eficiente, sabe? Só que eu sinto que no hall eu não era, porque tinha muita pressão, tinha muita língua, falando inglês e japonês, as pessoas me cobrando muito, então o ambiente é diferente, né? Você está no hall, acho que é muito mais intenso do que você tá na cozinha, né? Porque é você ali você sozinho, você com a sua cabeça, se dá um jeito de resolver as coisas. No hall, não, você envolve muitas outras pessoas, né? Aí aceitei o Baito, eu lembro que daí eu fui, era uma terça-feira, se eu não me engano, tipo, dia de semana.
que não era esperado que enchesse, né? E aí eu lembro que eu cheguei e tinha uma vietnamita que daí ela que ia me ensinar, né? Quer dizer, o Tencho tava também, só que ele pedia pra ela me mostrar onde estavam as coisas. Ah, se precisar de uma coisa, pede pra ela, né? Então eu meio que tava contando com ela. Só que ela era muito carrancuda, assim, sabe? Ela era muito grossa. Não sei, sabe? É o jeito de falar comigo, com os clientes. No começo eu fiquei meio assim, sabe? Não gostei muito dela, porque eu falei, nossa, que menina grossa e estúpida mesmo, assim, sabe? Com as pessoas. E impaciente, e jogava as coisas. Porque se você já veio pro Japão, você sabe que os japoneses são tudo assim, né? Cheio de dedos pra falar, pra fazer as coisas, tudo assim, super teinei, né? Super polidos, respeitosos, formais. E ela tava assim, sabe? Jogava as coisas, dava pro cliente com uma mão só, não falava, não agradecia, não, sabe? Assim, então eu falei, meu Deus. Aí depois eu percebi com o tempo que ela é assim, sabe? Ela não é uma pessoa ruim. Depois a gente foi conversando, eu fui vendo que ela tem família, que ela já tá no Japão fazia muito tempo, mais do que eu, sabe? Muito antes de eu vir pro Japão, ela já tava aqui. Ela não fala, ela fala japonês, mas assim, né? Não é aquelas coisas. E ela tem família, então, tipo, eu pensei, ela é trabalhadora. Ela tá tentando, sabe, ganhar a vida. Então, assim, eu dei um desconto, assim, pra grosseria. Pensei, deve ser só... Não sei, gente, pode parecer xenofobia, né? Xenofobia, estereótipo. E aí eu pensava que era uma coisa meio que de vietnamita mesmo, sabe? Porque o cara da cozinha também, ele era super grosso e caladão, assim, sabe? Não conversava. Mas o dele, eu acho que o caso dele é porque ele não falava muito japonês. Não sei, tem essa barreira da língua também, sabe, gente? Não dá pra gente julgar muito as pessoas, principalmente outros estrangeiros, porque a gente não sabe se é parte cultural, se é parte da pessoa ser assim, ou se é parte da pessoa não saber japonês, simplesmente. Então, assim, eu tava relevando. Tinha até certa empatia por eles estarem lá trabalhando, né? Porque eu pensava, nossa, como esse povo gambateia, porque eles trabalhavam bem mais que eu, né? Eles entravam muito mais dias que eu. E eu lembro que tava eu, ela e o Tencho só no primeiro dia. E, gente, encheu aquele negócio de um jeito. O restaurante fica em Sannomiya. Pra quem não sabe, Sannomiya é o centrão de Kobe. E Kobe é o centrão de Hyogo. Então, tipo assim, tem Hyogo-ken, Kobe-shi, né? Tipo, estado de Hyogo, cidade de Kobe. E ali o bairro, não sei, o lugar, né, chama Sannomiya. E lá é o point, onde todo mundo vai, porque também é perto do porto, onde tem tudo ali. Então, assim, tava sempre muito cheio, perto da estação também, sabe? E acho que era até as 10 da noite. Como era época de corona, tava indo até as 9 só. Eu lembro que depois que ficou mais tranquilo, assim, o corona voltou pras 10. Mas a gente trabalhava até as 9 da noite. Então, eu terminava minha aula lá pelas 4 e pouco. Normalmente eu entrava 5 horas no trabalho. Eu trabalhava das 5 às 9, 4 horas por dia. Ou quando mudou pras 10, 5 horas por dia. Daí. Aí o combinado era assim, acho que eu entrava umas 2 ou 3 vezes por semana e pelo menos um dia no fim de semana, né? Era meio que obrigatório, eles sempre pediam. A gente pede encarecidamente para que você possa tirar um dia no fim de semana, pelo menos, pra vir. Porque, gente, realmente era muito difícil. A gente, às vezes, tava em 10 pessoas no hall. E mesmo assim não dava conta, era muita correria. Tipo assim, era fila gigante lá fora, gigante. E aí você via aquela lista cheia de nomes, pessoas, todo mundo querendo comer lá com filho, com criança. No fim de semana todo mundo trazia filho. Aí tinha que ficar caçando aquelas cadeirinhas pra criança, banquinho, sabe? E aquela correria de criança. Nossa, assim, era um mini inferninho, sabe? No fim de semana. Eu não reclamo porque eu gosto dessa correria, sabe? Porque quando eu via já passava o tempo, sabe? Já, tipo, nossa, já é essa hora. E a noite ia ficando mais tranquilinho, né? Em geral, em resumo, assim, eu amava esse baito, gente. Eu adorei, assim, acho que depois do Moss Burger... Eu acho que o Moss Burger e esse foram os... Estavam ali, sabe? O Saizeria. Tinha as épocas, os dias, né, corridos, só que também tinha os dias que era muito tranquilinho. Eu ganhava 727 ienes por hora. O que é pouco, né? Por ser uma cidade grande como Kobe. Tóquio, com certeza eles pagam mais porque o custo de vida é bem maior aqui. Se bem que Kobe também era, sabe? Eu fui com venda, eu pago aqui em Tóquio minha casa bem grande. Isso aqui é grande, tá, gente? Isso aqui é uma casa grande comparado, assim, com os outros. Eu vejo a casa dos amigos, é tudo um ovinho. Ia aumentar um pouco esse, pelo menos pra 1.000 ienes, né? 927 ienes por hora, pelo amor de Deus, gente. Aí, se eu não me engano, o fim de semana devia ser 950, sabe? Mas não mudava muita coisa não, sabe? Era a mesma coisa que nada. Eu sei que depois que eu parei lá, me falaram que mudou pra 1.000 e poucos ienes lá. Então, assim, resumindo, eu trabalhei 4 meses. E, assim, o mês que eu mais consegui juntar foi uns 80.000 ienes. Que foi quando eu trabalhava de sábado. Nossa, quando eu trabalhava de sábado ou domingo, trabalhava muito. Eu lembro que teve dia que eu já trabalhei 10 horas. Eu entrei quando abria, tipo, 11 da manhã. E saía quando fechava, tipo, 10, 11 da noite, sabe? Eu trabalhei, tinha os intervalos, né? E aí eu me prometia toda vez que eu não vou entrar 10 horas, mas sempre tinha que acabar entrando porque faltava gente, sabe? Esse aqui é o ruim de baito. É bom, mas é ruim. É bom porque você pode manejar melhor seus horários. Ah, essa semana eu não vou poder, porque eles confirmavam, acho que de 2 em 2 semanas, né? Ah, quando que você vai poder entrar? Aí eu via todo o meu calendário, se eu ia ter alguma viagem, se eu ia ter algum evento, com algum programa com algum amigo. E aí eu avisava, ó, esse fim de semana eu não vou poder. Ou quando tinha prova, quando tinha viagem, essas coisas.
coisas, sabe? Então, assim, é muito flexível. Só que por ser muito flexível, outras pessoas também são flexíveis. E aí, essa flexibilidade dos outros, às vezes, quando a gente tá livre, a gente tem que entrar muito. Então, direto, assim, a gente tinha um grupinho no Line, então quando alguém não podia ir, sempre mandava lá, tipo, ai, não tô podendo ir, alguém precisa me cobrir. Ou às vezes você tava mal, aí você saía no meio do emprego, e aí a pessoa que ia sair ter que trabalhar até o final, né? Então, assim, é complicado, mas assim, eu sabia que ia ser por um curto período de tempo, então, assim, eu tentei aproveitar ao máximo os lados bons do trabalho, sabe? Ó, vamos fazer aqui um parênteses. Tudo que eu tô falando aqui é da loja de Sannomiya. Existem saizerias pelo Japão inteiro, então, assim, qualquer lugar que você for pode ser diferente, o Chateau pode ser diferente. Eu adorava o meu Chateau, sabe? Eu achava ele muito paciente, eu achei de verdade, ele é muito paciente comigo. Quando eu cheguei, ele me ensinava, no primeiro dia ele me ensinou, ai, vou até mostrar pra vocês. Eles me ensinaram assim, ó, presta atenção, se um dia você for trabalhar, vai ser muito útil isso, porque eu fiquei caçando vídeos no YouTube pra ver se eu conseguia fazer. Normalmente, né, pratinho assim tem bastante no saizeria, aí às vezes tem esses que são mais fundos, e normalmente quando vinham dois assim, eles falavam, pega esse assim, com esses dedos, com esses dois, né, e esses três você vai apoiar esse pratinho aqui de baixo, assim. E aí, o terceiro, você apoia aqui, ó. No seu antebraço e aqui em cima, assim. E aí, você consegue levar 4 pratinhos. Assim. Às vezes, o meu Tenchou doido, ele colocava outro prato aqui. E aí, ele levava assim. Isso eu nunca consegui, nunca cheguei nesse nível. E também, às vezes, o prato era muito quente embaixo, sabe? Então, queimava aqui. Mas ele Tenchou, né, gente? Me ensinou como pegar os pratos. Que eu acho demais, assim, eu acho que foi a melhor coisa que eu aprendi lá, porque hoje eu me gabo, assim, quando eu tenho que pegar muitos pratos, sabe? Eu falo, ó, isso aqui é do saizeria, e já sai carregando um monte de prato, assim, sabe? Né? Primeiro eu comecei com 3, aí depois foi pra 4. Mas, assim, foi difícil, gente. Nossa, no começo foi muito difícil, assim, aquele medo, aquela comida quente, às vezes vinha naquela chapa, naquele tepan, e aí vinha espirrando óleo, assim, e você tinha que segurar, assim, queimando o braço, sabe? Nossa, no começo foi difícil, medo de cair, de derrubar. Nunca derrubei comida, gente. Já derrubei bebida de cliente, no próprio cliente, tipo, tá lá um monte de copo na mesa, eu não ver quando eu for colocar, bater a mão, espirrar, ou cair nas compras do cliente, já aconteceu isso. Mas assim, né, me desesperei, porque eu falei, nossa, eu vou pra cadeia. Do jeito que japonês é, né, exagerado com essas coisas, escandaloso, sabe? Tipo, de, nossa, não pode jamais acontecer isso, eu quero um trabalho impecável, né? Não, mas as pessoas, normalmente quando eu fiz isso, as pessoas ficaram quietinhas, elas deram risada junto comigo e falaram, não, tá tudo bem, não se preocupa não, sabe? Então, mas eu lembro que no meu primeiro dia de trabalho eu fiquei um pouco assustada. Ah, esqueci de contar, meu primeiro dia de trabalho, eu estudei o menu, eu ganhei o menu no dia que eu fui pra entrevista, né, ele me deu um monte de documento, porque depois eu voltei lá, né, pra assinar contrato, fazer um monte de coisa, burocracia, e eu lembro que eu levei um cardápio pra casa pra estudar, e eu lembro que eu ficava estudando em casa com o Yuki, ele tentava pedir, meus amigos também, eu mostrava assim, pede alguma coisa, pra ver se eu lembro o nome das coisas, né, porque tinha a comida e o código da comida, então eu tinha que decorar os dois, porque a gente coloca no tablet, né, a gente quando tá digitando, a gente coloca por números, e aí era um cardápio grande, né, de saizeria, e aí eu fiquei, putz, velho, vou ter que decorar isso, né? Aí fiquei estudando. Acho que eu estudei umas 2 semanas, que era, né, o prazo que eu tinha até começar o trabalho. E aí, quando eu entrei, o cardápio tinha mudado. Sim, o cardápio tinha mudado. Aí eu olhei assim pro meu chefe e falei, estão me pedindo coisa que eu nunca ouvi. Não, moço. Tipo, uns pratos doidos. Quando eu fui olhar o menu na mesa do cliente, sabe? Porque às vezes quando eu não entendia no começo, eu tinha que dar uma olhada. Eu falava, assim, mas assim... Aí eu pegava assim, virava pra mim um cardápio e tentava ler, né? Tipo, ai, qual que é que ele tá querendo, né? Porque às vezes nem o cliente não sabia pronunciar direito o nome do prato, porque era muito nome italiano. Por ser um restaurante italiano, eram os nomes diferentes pra eles também. Então, às vezes, eles não sabem falar. Era muito katakana, né? E aí, eu sempre dava uma conferidinha pra não errar o pedido, né? E aí, eu lembro que eu ficava olhando e falei, gente, eu nunca vi essa comida, não. Aí eu falei, Chateau, o que aconteceu com o cardápio, né? Tipo, nunca vi essa comida. Aí ele falou, esqueci de falar, é que mudou. Acho que mudou um dia antes de eu entrar, gente. Mudou, a gente mudou o cardápio, porque lá, a cada 4 meses, 3 meses, eles mudam o cardápio, sabe? De acordo com a estação, sabe? Tipo, na época de frio, eles vão fazer, tem mais sopas, tem pãozinho, as sobremesas são mais quentes, né? E aí no verão já são mais saladas, sopas refrescantes, né? Sorvetes. E eu não sabia disso, ninguém tinha me explicado. Até eu dar de cara com o primeiro cliente e ficar, eu não sei o que é isso não, moço. Tem que voltar na cozinha e perguntar o que era pra depois pegar o pedido, sabe? Aí eu fui falar pro Tenchou, né? Falei, Tenchou do céu. Falei, rindo, né, pra ele. Falei, menino. Falei, tem um cara que tá me pedindo pra levar um negócio pra menina. Eu falei, eu posso fazer isso, né? Eu posso colocar na comanda dele o pão? Aí ele ficou assim também, sabe? Acho que foi a primeira vez que ele viu isso acontecendo. Ele ficou assim, não sei. Ele falou, acho que não tem problema não. Tipo...
sei lá, se a menina quiser, entendi já, né, o que ele quis dizer. Se a menina quiser, significava o quê? Que euzinho ia ter que ser o pombo correio, que ia ter que ir na menina e perguntar se ela gostaria de receber um pão do cara. Never really know what's going on. Look at me sometimes.